Esse é o seu canal de notícias de filmes e bastidores. Vamos lá! O filme começa com soldados aliados levados a um bunker por nazistas armados. São forçados a andar num longo corredor, ladeados por alemães de armas em punho. Ao se aproximarem de uma porta, um soldado aliado vê chance de fugir. Ele empurra o nazista ao lado e agarra sua arma. A porta se abre e mais soldados alemães armados surgem. Abrem fogo, matando todos, sem distinção de lado. Quando a poeira baixa, só uma pessoa está de pé. O soldado aliado que pegou a arma. Ele, porém, enfrentará um destino pior que a morte. Logo após, o soldado é levado além da porta, para um tipo de laboratório. É deitado numa fria mesa de operação de aço, e tem as mãos amarradas. Os nazistas injetam nele uma mistura de sangue e líquido preto viscoso. O soldado capturado para de resistir e cai morto quando o líquido atinge suas veias. De repente, ele volta à vida como um zumbi com olhos brancos como neve. Em seguida, temos um pouco de contexto sobre o que está acontecendo. Em 1939, na fronteira russa com a Finlândia, nazistas iniciam testes secretos anti-morte em soldados soviéticos. 2 anos depois, os testes são abandonados e as cobaias são enterradas em valas comuns. Em 1941, uma unidade de elite americana é enviada para ajudar finlandeses contra os russos. A missão é vaga para a maioria, exceto para o capitão Niemi, o oficial comandante. Só lhes é dito que devem destruir bunkers russos na fronteira soviético-finlandesa. A cena muda para 1941, com o esquadrão de elite se aproximando do alvo. A facção americana é comandada pelo capitão Martin Stone, enquanto o líder de todo o esquadrão é o finlandês capitão Niemi. Logo chegam a uma cabana construída de forma sinistra perto de um cemitério. Um soldado finlandês chamado Merrill entra e vê um velho escrevendo em vários papéis. O soldado nota estruturas metálicas hexagonais numa mesa próxima. Ele conversa com o velho e pede um cigarro. Enquanto o velho se distrai, o soldado rouba uma das estruturas e a guarda na mochila. Pouco depois, o soldado se despede do velho. Quando está saindo, o cão do velho morde sua mão de repente. O soldado xinga o animal, mas não dá muita importância. Sem saber, o velho é um cientista nazista secreto envolvido em experimentos contra a morte. O cemitério próximo está cheio de corpos de cobaias desses procedimentos desumanos. O cão havia mastigado a mão de um cadáver do cemitério recentemente. Mais tarde, o esquadrão de elite para acampar à noite. Estão a apenas 2 quilômetros do alvo. Os bunkers soviéticos secretos. Capitão Martin chama Naimi e fala sobre o propósito da missão. Porém, ele só dá respostas vagas e diz que acabará ao amanhecer. Naimi então diz que invadirão os bunkers na manhã seguinte. De repente, Merrill, muito doente, começa a andar distraidamente. Os outros observam o soldado subir uma colina e virar devagar. Naimi tenta entender o que ele faz quando tudo vira um caos. Os soviéticos tinham uma posição defensiva a poucos metros. Descobriram o esquadrão graças a Merrill em pé na colina. Um tiroteio feroz começa, com muitas baixas dos dois lados. Por fim, o esquadrão de elite é forçado a recuar, irritando o capitão Naimi. À noite, o grupo monta defesa não longe de onde ocorreu o confronto. Opiniões dividem-se. Alguns querem avisar o QG, outros ficar e lutar. Naimi, que prefere lutar, ordena aos soldados que fiquem alertas. De repente, ouvem passos pesados se aproximando da posição deles. Naimi, Martin e o tenente finlandês Laakso empunham rifles, prontos. Logo avistam um soldado, mas não sabem se é aliado ou inimigo. Naimi ordena atirar, e o soldado é atingido por várias balas. Laakso é mandado verificar o corpo enquanto os outros o protegem. O tenente chega ao cadáver e faz uma descoberta horripilante. O morto é ninguém menos que Merrill, baleado horas antes. Antes que Laakso entenda o que ocorre, Merrill ressurge dos mortos novamente. Seus olhos, brancos como neve, revelam que virou um zumbi. Ele avança contra Laakso, e a estrutura metálica hexagonal cai de sua bolsa. O tenente se vê numa luta de vida ou morte com o zumbi. Ele pega a estrutura hexagonal próxima e golpeia Merrill com ela. Por sorte, o tenente consegue escapar. Nem chega rápido e atira na cabeça do zumbi. Quando tudo parece calmo, o esquadrão é emboscado.
zumbis escondidos nas árvores atacam de repente. As criaturas devoram qualquer humano que alcançam. Vários do esquadrão morrem, reduzindo seu número. Os poucos sobreviventes fogem buscando abrigo. O grupo agora tem Martin, Neemi, Tenente Loxo, e Smithwell Jr., um cameraman americano novato. Sem opções, arriscam fugir para os bunkers soviéticos. O descanso é breve, a luta nas trincheiras. Preparam as armas, esperando o tiroteio chegar. Mas encontram só Kolia, um russo fugindo por sua vida. Ele baixa o rifle e implora que não atirem. Neemi quer matá-lo, os outros hesitam. Kolia diz que pode levá-los a uma casa. Martin confia no russo, pois zumbis os seguirão. Neemi, furioso, concorda e eles fogem. Após correrem, Kolia os leva a uma cabana. O russo, sem armas, é tratado como prisioneiro. Os outros guarnecem as janelas, rifles em punho. Laxo pergunta sobre as criaturas, russo confuso. Martin confronta Neemi sobre as informações da missão. O capitão finlandês se recusa a falar rudemente. Isso gera uma tensão intensa entre ele e Martin, que fica cada vez mais desconfiado. De repente, um zumbi avança para a cabana e invade por uma janela. Pula nas costas de Neemi e morde seu pescoço antes que alguém reaja. Logo depois, vários zumbis atacam a cabana e os sobreviventes atiram. Kolia, sem armas, enfrenta os zumbis que entraram na cabana com as mãos. Martin percebe que os zumbis só morrem com tiros na cabeça. Ele avisa os outros e, após uma luta intensa, a situação se acalma. O grupo se separa e os soldados finlandeses, Neemi e Laxo, vão para o andar de cima. Os outros vigiam o térreo, mas é claro que Smithwell Jr. está apavorado. No andar de cima, os finlandeses fazem uma inspeção minuciosa. Tudo parece normal até dois zumbis subirem no telhado e invadirem. O som de tiros intensos chega ao térreo, onde Kolia decide ajudar. Ele se aproxima de Martin e diz que há um carro escondido por perto. Os dois saem rápido e acham um carro velho numa garagem próxima. No segundo andar, os soldados finlandeses vencem o ataque zumbi. Eles descem ao térreo e encontram Smithwell Jr. encolhido ali perto. O cinegrafista amador diz que os outros foram buscar um carro. Porém, Neemi, mordido por um zumbi há pouco, age estranho. Ele se afasta dos outros e de repente cai no chão. Enquanto Laxo e Smithwell Jr. recuperam o fôlego e esperam, algo horrível acontece. Neemi ressurge como um zumbi formidável. Ele ataca Laxo e tenta morder seu pescoço. Smithwell Jr., vendo isso, fica tão apavorado que mal consegue se mexer. Ver seu colega quase morto o impulsiona a agir. Ele reúne coragem e esfaqueia o zumbi Neemi. Após luta intensa, Laxo subjuga o zumbi e se liberta. Na garagem, a situação é igualmente sombria para Martin e Kaljo. Tentam ligar o carro quando vários zumbis pulam no veículo. O americano vê Kaljo lutar contra 3 zumbis com as mãos nuas. De volta ao interior, Laxo e Smithwell Jr. tentam descansar um pouco. O finlandês, ofegante, agradece ao cinegrafista pela ajuda. Nesse momento, Neemi ressurge e ataca Smithwell Jr. Infelizmente, quando Laxo atira no zumbi, já é tarde. O cinegrafista amador sucumbe aos ferimentos e morre. Neemi também cai, imóvel por enquanto. Tudo piora quando vários zumbis correm em direção à cabana. Laxo corre para fora e entra no carro por um triz. Martin liga o carro e o trio sobrevivente escapa por pouco. Sem saber, o zumbi Neemi acorda na cabana e busca vítimas. Em seguida, os 3 sobreviventes, Martin, Kaljo e Laxo, dirigem pela floresta, avançam devagar, o carro velho para várias vezes. Tentando fazer a lata velha andar, Kaljo vê algo estranho no casaco de Laxo. É sangue zumbi, crescendo como um parasita. Laxo joga o casaco fora, mas algo cai do bolso no chão do carro. Curioso, Kaljo pega o objeto hexagonal metálico que Laosco havia encontrado antes.
Nesse instante, Zumbi Nimi surge como se invocado pelo hexágono. Tenta puxar Khalil pela janela, mas o russo consegue afastar o zumbi. Por sorte, Martin liga o carro e eles fogem do local rapidamente. Após vagar sem rumo, os sobreviventes chegam a uma vila próxima. Khalil conhece o lugar e pede a Martin para se abrigarem numa casa. A vila toda parece destruída, sem sinais de vida em parte alguma. Os sobreviventes acham uma cabana segura e entram depressa. Trancam a porta e sentam para discutir os próximos passos. Debatem se enfrentam a ameaça sobrenatural ou fogem dela. De repente, ouvem um baque próximo, interrompendo a conversa. Sacam as armas e checam a sala ao lado, só para dar de cara com uma jovem finlandesa chamada Dasha. Numa coincidência incrível, essa beldade acaba sendo a ex-namorada do Khalil. Revela-se que Khalil mora a poucos quilômetros da aldeia, do outro lado da fronteira russa. Ele teve que terminar com Dasha quando Rússia e Finlândia viraram inimigas na Segunda Guerra. Mais tarde, Khalil conta aos outros que pode levá-los a um bunker alemão próximo. Ele revela que o bunker tem um rádio satélite que podem usar para pedir ajuda. Laxo é contra a ideia no início, mas Martin diz que não tem outra opção. Então, os quatro seguem rumo ao bunker sob a orientação de Khalil. Após uma breve viagem no carro velho, o grupo finalmente chega ao bunker alemão. Há corpos por todo o pátio e o lugar parece ter visto combates intensos há pouco tempo. Saem do carro, e vão entrar quando zumbis surgem por perto. Laxo atira enquanto os outros abrem o portão e entram. Dentro, encontram vários túneis interconectados. Há corpos, mas acham armas e tochas, para alívio deles. Finalmente, após a jornada desarmado, Khalil pega um rifle. Enquanto procuram munição, algo agarra Dasha por trás. Demoram para perceber que a garota sumiu bem na frente deles. Isso os força a se separar. Khalil busca seu amor sozinho. Infelizmente, logo a encontra em um túnel próximo. Khalil acha Dasha ferida e atira na cabeça para evitar que vire. Laxo e Stone acham sobreviventes da guarnição alemã. Stone fica para trás cobrindo Laxo. O finlandês se reúne com Khalil e acham a sala de rádio, onde pedem um ataque aéreo ao QG para destruir o bunker de vez. De repente, Nimi surge no bunker e luta com Stone, enquanto zumbis invadem a sala de rádio, forçando Laxo e Khalil a fugir. Perto da saída, Khalil é agarrado por um zumbi e cai para a morte. Laxo é forçado a deixá-lo e corre para acionar os sinalizadores para os caças. Escapando por pouco, Laxo encontra Stone e se rendem ao batalhão russo que investiga o local, sabendo que cumpriram sua missão. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que novos conteúdos forem publicados. Assim, você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de tudo que compartilhamos por aqui. Muito obrigado.